não tendo muitos alimentos, na verdade não tinham quase nada. Era um garoto que tinha lá 5 pães e 2 peixinhos, mas aquilo foi ofertado ao Senhor, e nas mãos do Senhor, que deu graças e abençoou aquele alimento, aqueles poucos pães e poucos peixes foram suficientes para alimentar aproximadamente 10.000 pessoas, porque a Bíblia fala 5.000 homens, então não contava mulheres nem crianças. Então o número poderia ser muito maior do que esse, pode ser muito maior do que 10.000, pode ser 12, 13, 15.000, que foram alimentados com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Por que aconteceu esse milagre? Porque aquilo estava nas mãos do Senhor. O milagre vem das mãos de Deus, o milagre vem do Senhor, para a nossa vida e para a vida de todos os que precisam. E assim nós começamos sem ter muito recurso. Uma pena que nós não selecionamos aí as imagens lá da cozinha, da nossa triagem, que foi revitalizada. Colocamos lá o exaustor, né, aquela coisa com o exaustor, portas, vai e vem, a cerâmica foi melhorada, o fogão novo, geladeiras novas, freezer novo, tudo isso assim, do dia para a noite, ou da noite para o dia, muito rapidamente. Isso tudo resposta de Deus, resposta de oração, e o Senhor falando: olha, eu quero abençoar, eu quero prover, porque a nossa cozinha precisava dessa melhora, desse investimento, para a gente partir para algo maior. Nós não tínhamos recursos, mas Deus mandou. E assim, outras pessoas estão também envolvidas nesse projeto, e esse projeto também, ele não está fechado só conosco, só da Igreja Peniel, porque todas as igrejas que quiserem participar, podem e devem participar. É o projeto da Igreja do Senhor como um todo, dos filhos de Deus como um todo. E assim que nós começamos, já levamos, hoje já vai para a 3ª refeição. O pastor Dirley é um dos responsáveis aí para levar esse alimento lá na região do Violetas 2, onde mora a nossa irmã Antônia, e ela fez da casa dela ali um ponto de distribuição, né, Tati? Ela fez ali um ponto de distribuição, as pessoas vão lá. Que pessoas? Quem não tem o que comer, quem está com um fundo, um vazio no estômago, porque não tem um alimento, né? Crianças, mães, pessoas carentes de fato, necessitadas. E o Senhor disse aos discípulos: dai-lhes vós mesmo de comer a eles, porque os discípulos, preocupados, queriam que o Senhor despedisse a multidão, porque o dia já ia indo embora, a noite chegando, e eles preocupados com a multidão, o que comeriam aquela multidão. E eles falaram: Senhor, despeça-os, para que eles vão e cada um dê o seu jeito. Mas o Senhor disse: não, dai-lhes vós mesmos de comer. Então o Senhor colocou sobre eles essa responsabilidade, esse encargo aí, né? Será que você pode também falar para o seu irmão: dai-lhes vós mesmos de comer? Isso não espere o governo, não espere o Estado, não espere uma ONG, uma organização, um grupo assim ou assado. Faça como filho de Deus, porque o pouco que você tem, se for posto no altar de Deus e consagrado ao Senhor, eu te asseguro que dali sairá um milagre para a glória de Deus. Então, ontem o pastor Alan, falando aqui sobre o projeto, ele contou, né, de uma criança
que precisava trabalhar, sair para conseguir alguns trocadinhos para trazer para a família poder comer alguma coisa. Uma criança, talvez junior, mas a irmã Antônia ali, conhecendo, ela já colocou essa pessoa relacionada ali e ele já está recebendo esse alimento. Quantas pessoas podem ser abençoadas nesse projeto? Lindo! E não é só o alimento físico. Se fosse só, seria muito importante, mas é também levar o amor de Deus, a palavra de Deus, uma oração de agradecimento. Amanhã, hoje não é de gratidão, uma palavra de agradecimento a Deus. Obrigado, Senhor, por este pão que o Senhor nos dá. Por isso nós que temos tanto, temos que aprender a dar graças a Deus por tudo que Ele coloca nas nossas mãos. Amém, irmãos? E também não podemos desperdiçar. Não jogue comida fora. Não jogue comida no lixo, porque tem muitas pessoas que não têm sequer o que para comer, qualquer coisa para comer. Então, agradecemos a Deus o apoio dos irmãos e trago aqui o apelo também, porque os nossos GS não estão funcionando. Quando estavam funcionando, dentro dos GS tinha o quilo do amor. Eu ia falar mão estendida, é um projeto lá do norte, né? Abençoado também, de recolher alimentos e passar aos necessitados. O quilo do amor, os irmãos levavam para o GF, mas os GFs agora estão suspensos por conta da pandemia. Traga o alimento para o culto. Quando você vier agora para o culto, traga a sua cesta básica, traga o seu quilo de arroz, de feijão, de um pacote de macarrão, traga, porque isso tudo vai somar e vai fazer também parte desse projeto. Amém, irmãos? Quantos podem dar? Quantos têm pelo menos 5 pães e 2 peixinhos? Eu sei que Deus tem posto na sua mão e isso pode ser bênção. Sempre que você vier para o culto, lembre-se disso. Eu vou para adorar a Deus, eu vou para ouvir a palavra, eu vou para ser abençoado, mas eu vou também levar uma bênção. Eu vou levar uma palavra de louvor, de gratidão, vou levar também um alimento que pode ser bênção na vida de alguém. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20. Versículo 15. Apocalipse 20, versículo 15. Vamos ficar em pé para essa leitura. Eu vou ler a partir do 11. Amém? Apocalipse 20, a partir do 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O verso 15: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Pode sentar. Senhor Deus, Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida e que a Tua palavra toque o coração de todos nós e também de todos aqueles que ouvem este culto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem um autor, um escritor bíblico, que foi um grande pastor e um grande missionário, de nome Oswald Smith. Oswald Smith foi um pastor missionário canadense, de uma igreja muito abençoada em Toronto, se não me falha a memória, e que sustentou, enviou centenas de missionários pelo mundo para pregar o Evangelho. Ele já esteve no Brasil. Dizem que ele não era um grande homem, era um homenzinho, mas era grande no poder de Deus, na fé e na visão missionária, porque ele almejava a salvação dos perdidos em todos os cantos do mundo. E ele, certa feita, ele usou a expressão hospício do universo. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse hospício do universo. Ele conta que uma vez ele viu um homem sendo tirado da sua casa na calada da noite, enrolado em lençóis, um homem que se debatia e gritava para ser levado para um hospício, para um lugar onde as pessoas com alguma deficiência mental ficavam. Aquele homem que ele viu sendo levado era uma pessoa louca, e por isso ele estava sendo levado para aquele hospital de doentes mentais. Ele disse que ele jamais esqueceu aquela cena, daquele homem sendo levado daquela forma. Eu também já estive em hospitais para doentes mentais. Confesso que também nunca mais esqueci o que eu vi ali naquele lugar, naquele hospital. E nós sabemos que é muito triste alguém ir para um lugar daquele, porque aquele é um lugar de muita dor, de muito sofrimento. Eu via pessoas chorando ali, eu vi pessoas andando de um lado para o outro, eu vi pessoas rindo, mas sem ter motivo para rir, estando naquele lugar. Outras pessoas sisudas, muito sérias e extremamente deprimidas. Então é um lugar de muita dor, de muito sofrimento, um lugar onde todas as pessoas que estão ali, sem dúvida nenhuma, sofrem de muitas maneiras e de muitas formas. Um lugar doloroso, e de pensar que alguém precisa passar e precisa ir para esse lugar é de fato algo muito triste de se pensar. Mas o que fazer, já que a sociedade precisa ser protegida de algumas pessoas que, pela sua loucura, pela sua demência, elas são, e a sua insanidade, a perda da saúde mental, leva muitas dessas pessoas à agressividade, até atentar contra a vida de outros, e essas pessoas precisam então ser levadas para esses lugares. E ele conta que quando ele viu e esteve em um desses lugares,
onde as pessoas insanas eram levadas e recolhidas, ele pensou, e mal comparando, ele pensou nesse lugar como um hospício do universo ou como o próprio inferno. Quando eu falo aqui hospício do inferno, e ele usava essa expressão, ele estava se referindo ao Geena, ou ao inferno, não é? Mal comparando, Deus também tem um lugar diferente para os salvos, e tem um lugar diferente para os perdidos, para aqueles que estão completamente perdidos e fora do projeto ou fora do propósito de Deus, melhor dizendo. Os salvos, nesse caso, então, representam os sãos. Os perdidos representam os insanos. E o inferno representa, portanto, esse hospício que ele chamou de hospício do universo. Existe esse lugar? Existe. Existe porque o Senhor Jesus, ele fez menção desse lugar por 12, aliás, no Novo Testamento, 12 vezes nós encontramos essa referência ao inferno. 11 vezes da própria boca e dos lábios do Senhor Jesus. Tiago também falou sobre o inferno. E João, escrevendo sobre o inferno, ele fala sobre o lago de fogo. Foi o versículo que nós lemos aqui no Apocalipse, né? Ou a segunda morte. Então, pensando nesse lugar deprimente, que um dia eu conheci, eu vi em Belo Horizonte, eu não sei se ainda existe esse lugar, ou se ainda existe esse lugar, porque teve a lei antimanicomial e mudou muita coisa, melhorou muita coisa, mas eu confesso que eu não posso dizer a fundo se ainda existe esses lugares, onde as pessoas com a saúde mental em sofrimento são levadas para esses lugares, onde as pessoas ficam ali paradas, ou por mais cuidado que a equipe desses lugares tenha para com essas pessoas, muitos ficam ali sofrendo, morrendo, olhando para o nada, ou andando de um lado para o outro, ou alguns babando literalmente, outros drogados para serem contidos ali naquele lugar, alguns rangendo os dentes, demonstrando o sofrimento daquele lugar, mas ninguém pode tirá-los daquele lugar. Somente um diagnóstico médico de um psiquiatra ou uma família disposta a pagar o preço do sofrimento de ter aquela pessoa no seu lar. Então muitos morrem ali, e nós sabemos disso, porque dentro da própria Peniel, o pastor Geraldo Magela, pastor muito querido do nosso ministério, ele tem um trabalho lindíssimo na Bahia, em Dias d'Ávila, onde ele acolhe os deficientes, os jovens adultos com problema mental, e ali eles são acolhidos em uma equipe de amor, uma equipe que ama a Deus, e tem todo um cuidado especial para com eles, mas muitos são colocados ali e ficam de alguma forma ali nem tanto institucionalizado, porque o que o pastor faz e o que o nosso ministério faz é passar uma ideia de lar, de casa, de família. Eles têm um convívio normal com as pessoas, até da casa de recreação, e aquele é o lar deles. E por que eu estou citando aquele lá na Bahia? Porque muitos são levados para lá e nunca mais saem de lá.
muitos são esquecidos pela família, a grande maioria, e muitos morrem ali. E eles morrem mais cedo, eles não vivem muitos anos de vida, eles morrem mais cedo. Então essa é uma experiência que o nosso querido pastor Magela tem, e um amor maior do que ele mesmo, um coração maior do que ele, para fazer esse trabalho e desenvolver esse trabalho lindíssimo ali na Bahia. Mas quantas pessoas ainda estão sofrendo e vão para esses lugares, estes lugares de acolhimento dessas pessoas em grande sofrimento, e sendo levadas para lá, nunca mais saem de lá. E mal comparando, Oswald Smith, ele compara esse lugar ao inferno, né? Esse hospício nada mais é do que o inferno. E nenhuma pessoa em sã consciência quer ir, ou quer morar, quer viver em um lugar desse. Porque, como eu disse, é um lugar de sofrimento terrível, né? Ali há choro, há ranger de dentes, há agonia, há muito sofrimento, e nos faz lembrar e pensar, nos faz pensar nas palavras de Deus quando se refere ao inferno: agonia, ranger de dentes, choro. E claro que lá no inferno, muito pior, porque onde o fogo nunca apaga e onde os vermes não morrem. Então, uma expressão terrível de uma imagem de um lugar onde ninguém em sua consciência quer morar, quer entrar, ainda que seja para conhecer. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Talvez você diga: mas pastor, hoje é um domingo de manhã, e é um culto de maturidade, e nós já somos salvos. Olha, se você diz isso pelo Espírito Santo, eu digo glória a Deus, porque é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas eu te digo que Deus não vai buscar que a garantia de que alguém é congregado, é arrolado a um livro de uma igreja qualquer, é garantia de que essa pessoa vai entrar no céu ou estará nos livros da vida do Senhor. Estar no livro da vida da igreja não significa estar no livro da vida do Senhor. Então, essa é uma palavra evangelística, mas é uma palavra antes bíblica, é uma palavra de Deus, é uma palavra do Senhor Jesus. E Deus não quer que ninguém vá para esse hospício do universo, para o inferno. Em primeiro lugar, não é da vontade de Deus que o homem pereça. Em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, qual que é a vontade de Deus? Que o homem chegue ao arrependimento, que ele não morra, que ele não pereça, que ele não se perca, que ele não vá para o inferno. Em segundo lugar, Deus não quer que ninguém vá para esse hospício, porque Ele já proveu o livramento. Deus já deu o livramento para o homem, para ele se livrar desse lugar terrível
E quando eu disse mal comparando esses hospícios do mundo, da nossa sociedade, com o inferno, porque tudo aqui é transitório, tudo aqui tem um tempo, mas o inferno é para todos sempre. Quem for para lá tem toda uma eternidade, todo um alongamento dos dias que não tem fim. Então, Deus proveu o livramento para livrar o homem desse lugar. Ele pagou o preço da nossa redenção. E como a Leila falou de gratidão, então está aí. Se hoje você pode dizer eu sou salvo, dê graças a Deus, porque Deus em Cristo pagou o preço da sua redenção. Deus pagou o preço da nossa redenção. Isso é, para Ele nos redimir, Ele precisou pagar um preço. Quanto Deus pagou? Quantos dólares? Quantos euros? Ele não pagou dinheiro, moeda, como nós entendemos. E Pedro diz que nós não fomos comprados com prata nem com ouro, mas com o sangue de Jesus. Então o preço que Ele pagou foi o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho dele. Ele pagou esse preço para nos redimir. E Ele pagou esse preço para redimir a humanidade inteira. O homem não precisa ser lançado, então, nesse hospício do universo. 1 João capítulo 2, verso 2. 1 João 2,2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então a obra que Ele realizou é suficiente para salvar a sua vida, a nossa vida, mas é suficiente também para salvar a vida do mundo inteiro, isso é, de todos aqueles que nele creem, porque tem que crer no Senhor. Ele está acessível a todo que crê. Talvez você esteja ouvindo aí da sua casa, ou ouvirá esse vídeo depois, porque ficará gravado, e eu quero te dizer que Deus se preocupa com você, e Ele pagou o preço para a sua salvação. A Bíblia diz aqui no verso 2, que Ele não pagou esse preço apenas por esses que já estão salvos, mas por todos aqueles que poderão crer nele, se eles crerem de fato, enquanto houver tempo, enquanto for dia. Por isso a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Por que esse versículo? Porque um dia não se poderá achar mais o Senhor, porque um dia Ele não estará mais perto. Hoje Ele está perto de ti, está junto de você. Se você o buscar, se você o clamar, Ele ouvirá e atentará para você. Mas um dia isso não será mais possível. Então, enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Ele é a propiciação, isso é, Deus justifica o pecador. Deus, Ele remove do pecador a sua culpa, a culpa do pecado, através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele, portanto, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Em terceiro lugar, Deus deseja que o homem se reconcilie com Ele. Essa é a vontade de Deus. 2 Coríntios, a mesa por favor, 5:20. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele disse: eu sou embaixador. O que o embaixador faz? Ele representa, ele fala pelo seu país, pela sua nação.
O embaixador do Brasil em qualquer país do mundo, ele representa o nosso país. E Paulo está falando, eu sou embaixador da parte de Cristo, isso é, ele está representando Cristo, a palavra de Cristo, o pensamento de Cristo, como se Deus por nós rogasse, Paulo diz. Deus está tão preocupado na salvação das pessoas, que Paulo usa essa expressão, como se Deus rogasse. Um rogo é um clamor, um rogo não é um pedido, mas é um pedido extremado, é um pedido intenso. E o que Deus roga? E Paulo diz que, portanto, ele roga da parte de Cristo, que reconcilie com Deus, que os homens se reconciliem com Deus, isto é, se voltem para Deus. Em quase toda a Escritura, nós podemos ver Deus convidando o homem para se relacionar com Ele. Em toda a Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. No livro de Gênesis, nós vemos lá no capítulo 3, verso 15, a cabeça da serpente sendo esmagada, ou a serpente feriria o calcanhar do filho da mulher, mas a cabeça dela seria esmagada. Uma referência à cruz, ao preço que Deus pagou pela nossa salvação. Mas se nós formos lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia, falei do primeiro, vamos falar do último, nós vamos encontrar, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor, então, mostrando toda a sua graça, a sua compaixão, o seu desejo, a sua vontade de que o homem se livre da morte, não vá para esse hospício do universo, para esse lugar de sofrimento eterno, para esse hospício espiritual e eterno. E Deus fez tudo o que Ele podia fazer para livrar a sua alma, para livrar a alma do homem desse lugar. Deus fez tudo. A palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele entregou o que Ele tinha de melhor, de mais valioso, de mais precioso, a vida do seu Filho, unigênito, primogênito. Isso porque Ele te amou, isso porque Ele te ama. Deus fez tudo, portanto, para livrar a alma do homem. É por isso que a igreja precisa pregar, é por isso que todos precisam ouvir o Evangelho, para que ninguém chegue lá naquele dia e diga: Senhor, nunca ouvi falar de Ti. É por isso que a igreja precisa fazer missões, é por isso que nós amamos a obra missionária e queremos investir nela e apoiar. E quando aparece um missionário, nós temos que ajudá-lo, temos que amá-lo, temos que apoiá-lo, temos que interceder por ele e ajudar também financeiramente, porque a obra da pregação ela é vital. A obra da pregação do Evangelho e por todo mundo, ela é muito importante. Por essa causa, está ali, Efésios 3,14, me ponho de joelhos, disse o apóstolo Paulo. Que causa é essa? A pregação, o Evangelho, a salvação de vidas, porque Deus sabe que é o único meio de um homem se livrar desse hospício espiritual e eterno, desse fogo que nunca se apaga, desses vermes que nunca morrem, dessas trevas sem fim, desse lugar onde se rangem os dentes e se uivam de dor e de clamor, mas ninguém poderá ouvir, não haverá socorro, não haverá salvação naquele lugar. Por isso, na parábola do rico de Lázaro,
que o rico viu Lázaro no seio de Abraão e ele orou. Ele orou desde o inferno. Vai haver oração no inferno? Poderá ser que muitos orarão, porque aquele rico orou e ele suplicou, e ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, eu estou sofrendo aqui, manda, Pai Abraão, manda que Lázaro, quem era Lázaro? O mendigo que foi para o céu, que foi para o seio de Abraão, que foi salvo. Mas o rico foi para o inferno, e o rico lá no inferno. E por que o rico foi para o inferno? Porque ele era rico? Não! Porque ele não foi sensível às coisas de Deus, porque ele não aceitou a Cristo, ou porque ele não conheceu a Deus, porque ele não se preocupou com a vida eterna. Mas de alguma forma aquele mendigo, a Bíblia não fala isso, subentende que ele se arrependeu, que ele deve ter dito: olha que miséria de vida, eu aqui mendigando. A Bíblia diz que os cães vinham lamber-me as feridas. Ele desejava comer alguma comida boa, mas não tinha, ficava ali mendigando, e à porta daquele rico, talvez ele doente já, com chagas, com úlceras, com purulência pelo corpo, que os cães vinham lamber. Os cães eram seus amigos. Talvez ele dissesse: Senhor, que vida horrível eu estou vivendo, isso não é vida, isso não é vida. Se tu existes, salva-me pelas tuas misericórdias. Talvez ele tenha feito essa oração. Se ele não fez essa, ele fez outra, mas não muito diferente dessa. Salva-me pelas tuas misericórdias, ó Deus. Talvez você esteja sofrendo por algum motivo, por alguma razão, e a melhor coisa que você pode fazer, a melhor oração, a melhor coisa é buscar a Deus, e é falar com Deus e dizer: salva-me, ó Deus, salva-me, ó Senhor, muda esse quadro, ó Senhor, tu estás vivendo. Talvez você não tenha fé para tanto, mas fale com Deus: eu não tenho fé para tanto, mas se tu existes, Senhor, olhe para mim, tenha misericórdia de mim, seja propício a mim. E aquele Lázaro, aquele homem, aquele mendigo foi para o seio de Abraão. Mas lá no inferno, para onde o rico foi, porque nele não se viu sensibilidade, nele não se viu desejo de Deus. Lá do inferno ele orou, e ele disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água, para me refrigerar. Porque a dor era tanto, o sofrimento era tanto, a secura da alma, do espírito, o afastamento de Deus, as chamas terríveis eram tão intensas que uma gota d'água foi o que ele pediu. Ele não pediu um copo, um jarro, um caminhão, pipa, não. Ele pediu uma ponta de dedo molhada em água. Deus não quer que ninguém vá para lá. Por isso, ele pagou o preço da salvação do homem. E quem vai para, quem não aceita o plano de Deus é insano. Quem não aceita o plano de Deus é falta de juízo, de entendimento, ou é orgulhoso, ou é pedante, vaidoso ao extremo, autossuficiente, e ele acha que ele está muito bem, obrigado. O rico pensava assim, aquele rico pensava assim. Essas pessoas são insanas, e se você está agindo como um insano, isso é como um louco, como um demente espiritual, eu quero te dizer que existe justiça universal e eterno, mas Deus não quer que você vá para lá, porque Ele fez tudo para que você não vá para
falar. E quem são esses insanos? Todos aqueles que se preparam apenas para o presente e não pensam no futuro. E um exemplo bíblico dos evangelhos muito bom para nós pensarmos aqui é daquele fazendeiro que teve aquela ideia, que ele disse: olha, tenho uma ideia brilhante, vou destruir os meus celeiros, vou construir muito maiores e vou plantar muito mais, e vou colher muito mais nos meus celeiros, e depois eu vou me deitar e vou regozijar e vou dizer à minha alma: descansa, porque tu tens em celeiro para muitos e muitos dias. Era o seu plano, era a sua ideia, e Deus não estava nos seus planos, na sua vida. E a palavra de Deus para ele, Jesus o chamou de louco, de insano. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Ele ia morrer naquela noite. E o que tens preparado, para quem será? Quem é insano, senão esses que não pensam na sua vida espiritual hoje, que estão sempre postergando, adiando, jogando para frente, e não se param para pensar em Deus, estão na insensatez, são loucos e estão em risco, porque só pensam no presente, mas não se preparam para o futuro da sua alma. Por isso que é bom pregar nos hospitais, né? Porque no hospital muita gente está morrendo, literalmente. E a pessoa está mais sensível também. E pode ser que, se você pregar nos hospitais, você vai ganhar muitas almas para Deus. Porque pelo peso da enfermidade, da doença, e os dias sendo abreviados, os diagnósticos médicos, a pessoa sabe: olha, eu não tenho muito tempo, mas eu tenho uma alma. E ela começa a pensar no porvir, ela começa a pensar nas coisas espirituais, e começa a pensar em Deus, e ela pode se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor. Mas quem são os insanos, senão esses que só pensam no presente, no aqui e no agora, e não no amanhã, e não em Deus? Ainda os insanos são os tolos, aqueles que rejeitam o plano da salvação de Deus e criam o seu próprio plano. Isso é uma outra coisa da insanidade do homem também. Ele tem o seu próprio plano. Ele diz assim: eu não vou ser bom, eu vou ser bom e pronto, se eu for bom, Deus é obrigado a me salvar porque eu sou bom. Mas a Bíblia diz que não há ninguém bom. O próprio Senhor Jesus, e era o único que podia dizer: eu sou bom. Mas ele disse: não, bom só há um, que é Deus. Mas muitos querem se fiar na sua bondade, e eles fazem seu próprio plano. Eu sou bom, e Deus é obrigado a olhar para mim diferente. Na balança de Deus, eu estou em bom conceito, porque eu sou bom, ou eu tenho feito caridade, eu tenho feito o bem, eu tenho ajudado as pessoas. Todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Todos necessitam de salvação, todos, até os filhos dos crentes. Por isso os pais precisam trazer os filhos para os cultos. As crianças precisam ouvir também o Evangelho, seja na escolinha, nos cultos também. E eu creio que daqui a alguns dias nós vamos poder reunir as crianças também, poderão vir aos cultos com os seus pais. Senta seu filho perto de você, do seu lado, para que ele entenda o culto. O meu menino Vinícius, novinho, com 8 anos, 9 anos, ele fez um esboço de uma mensagem. Tinha um pastor pregando,
E ele escrevendo ali, pensei que ele estava desenhando uma coisa parecida, mas quando chegou em casa, ele entregou o esboço daquela mensagem. Claro, do jeito dele, de criança, de entender, mas corretamente. Será que as crianças não entendem das coisas espirituais? Se o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim, a esses, os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. As crianças estão muito mais dentro do reino de Deus, estão muito mais perto, muito mais próximos, porque são muito mais sensíveis. Então traga as crianças para o culto, senta do seu lado, ensina a criança. Não chega e entrega para a tia: ó tia, esse menino agora é seu. Não, Deus meu, coitado da tia. A tia não vai fazer milagre. Você tem que sentar do seu lado e falar: filhinha, o culto é ao Senhor, olha que maravilha, nós vamos adorar a Deus, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos fazer uma oração, nós vamos ouvir a palavra, e depois nós vamos ter a comunhão e vamos receber a bênção de Deus. Aquele menino, aquela menina vai crescer com o temor do Senhor, e depois, quando vier o Satanás usando alguém do mundo para fazer convites, para tirá-lo do caminho do Senhor, ele vai dizer: não, lá o caminho de Deus é maravilhoso, o caminho de Deus conduz à vida eterna, o caminho de Deus é Jesus, é tudo que eu preciso. E mesmo se ela sair, você aventurar no mundo, ela não vai ficar no mundo, porque ela dirá: olha, eu estou errado, eu preciso abrir os meus olhos, me posicionar e voltar correndo para o caminho de Deus, porque vai ser plantado no seu coração a palavra. Ensina a criança, e mesmo quando ela for velha, não vai se desviar, ela sempre guardará no coração as coisas de Deus. Então tem pessoas fazendo seus próprios planos, né? Alguns se tornam fanáticos religiosos, alguns abrem a sua própria seita, os seus próprios caminhos, e conseguem arrebanhar muita gente. Alguns fazem sacrifício: eu preciso me sacrificar, né? Olha lá no Oriente, pessoas se martirizando com lancetas, retalhando as costas, fazendo sacrifícios humanos. Mas o sacrifício humano não significa nada para Deus. Deus não está atrás do sacrifício humano, porque o único sacrifício que interessava a Deus e que Deus aprovou foi o da cruz, que todos aqueles do Velho Testamento prefiguravam, mas depois daquilo já não precisava, porque o véu foi rompido, foi rasgado, e abriu-se um novo e vivo caminho pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro, não por outro caminho. Glória a Deus, não por outro caminho, vindo de homem qualquer, ou de cabeça humana qualquer, mas o único caminho, o caminho de Deus. Então esses são loucos, esses que fazem, o seu próprio plano de salvação, e esses não escaparão do hospício espiritual e eterno. Terceiro lugar, são aqueles também que adiam a salvação oferecida por Deus. Isso é loucura, adiar a salvação oferecida por Deus. Teve um momento no meu ministério que eu estava muito triste, porque poucas pessoas estavam se convertendo ao Senhor. E quando eu apelava, eu perguntava: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão. Quem quer o Senhor, levanta a mão. Quem? Então, eu percebi em determinado momento que eu estava
meio que diminuindo o Senhor, ou a ideia do Senhor, e dando muita moral para o pecador. Porque afinal de contas, quem ia escolher é como se você chegasse com algum presente e falasse, quem quer? E o cara ficasse assim. E aí eu comecei a mudar. Quem quer que o Senhor o receba como um pecador arrependido no altar dele, desejoso de se ver livre do fardo e do peso do pecado e da condenação do inferno. Aí, alguns poucos começaram a entender que ele não passava de um miserável, de um pecador perdido. E na verdade, é aí que está a verdadeira conversão. A verdadeira conversão, ela vem daquele coração que diz, eu não passo de um nada diante de Deus. Quem sou eu? Para Deus, foi Mefibosete, né? Que disse isso. Quem sou eu, ó rei Davi, para olhares para mim, um cão morto tal como eu? Mefibosete ali representava nós, o rei Davi representava Deus, então, Senhor. Quem sou eu, Senhor, para tu olhares para mim como um cão morto tal como eu? Então, valor nenhum, para que não suba a cabeça. Você tem preço, Deus pagou o preço da sua salvação, mas para que não suba a cabeça, nunca diga, eu sou muito importante para Deus, nunca diga, Deus precisa muito de mim. Não, diga, pela graça e pela misericórdia do Senhor, Ele tem me permitido fazer alguma coisa. Diga sempre assim, amém? Para que não suba a cabeça, para que você não se orgulhe, para que Deus não se entristeça, e você não pense que a sua justiça é muito diante de Deus, quando a Bíblia diz que ela não vale nada. A nossa justiça é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor. Nosso justificador é Cristo. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Amém? Terceiro lugar, eu já estou falando, aqueles que adiam a salvação, que jogam para frente, que desprezam, né, a salvação. Mas veja aquele ladrão ali. Algumas pessoas dizem, não, quando eu estiver no fim da minha vida, aí eu vou pensar mais em Deus, eu preciso curtir bastante, afinal de contas eu sou jovem, e muitos morrem antes, o diabo ceifa, muitos morrem na sua juventude, o adulto não chega à velhice. Então é um erro, é um perigo alguém protelar a salvação, alguém dizer, olha, não, eu reconheço que eu sou pecador, que Deus é real, e Ele tem coisas maravilhosas para mim, eu quero isso, um dia eu vou alcançar. Você acha que eu vou desprezar isso? Não, despreza, mas está desprezando, porque está postergando, está adiando, amanhã, não é nem amanhã, é no amanhã, não tem nem data. E assim muitos morrem de acidente, muitos morrem de doença, muitos morrem em tragédias, em fatalidades. Mas eu estava falando daquele ladrão na cruz, né? Talvez eram dois, um de cada lado do Senhor Jesus. Um nós sabemos que se arrependeu, um pediu a Jesus para se lembrar dele, e o Senhor Jesus o salvou. Mas o outro, diz a Bíblia que ele maldizia,
O outro, estando ali na hora da morte, nos últimos minutos da sua vida, veja que ele não se quebrantou, ele não creu, ele não se arrependeu. Talvez ele tenha protelado até o final, mas mesmo lá no final, ele perdeu essa chance. Talvez ele pensasse, pode ser que ainda tenha outra chance, mas não, ele estava já pregado, já crucificado e já morrendo ali. Era o ladrão impenitente, né? Moody, me parece que foi Moody mesmo, certa vez no passado, século XIX, séculos passados, ele pregando em Chicago, numa pregação em um dia que a igreja estava cheia, lotada, lotadaça de gente. Ele pregou uma pregação evangelística, e na hora do apelo, ele disse para as pessoas: não precisam responder agora se vocês querem a Cristo ou não. Vão para as suas casas, pensai durante a semana, domingo que vem voltem e eu vou repetir o apelo, mas converta-se conscientemente, pense bem. Ele disse isso, e aquele terminou o culto, aquelas pessoas foram embora. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Chicago teve o maior incêndio da sua história naquela semana. E para a surpresa dele, no culto seguinte, muitas das pessoas que estavam no culto passado já não estavam ali naquele culto. Por quê? Porque tinham morrido no acidente, no incêndio. E ele disse: nunca mais eu vou protelar um apelo, nunca mais eu vou deixar de apelar as pessoas para receberem a Cristo. Foi um grande ganhador de alma, mas veja o que aconteceu. Então o apóstolo Paulo diz: eis o tempo sobremodo oportuno. O dia da salvação é agora, a hora da salvação é agora. Não é depois, não é daqui a 2 horas, não é à noite, não é amanhã, não é mês que vem, ano que vem, é agora, em nome de Jesus. Nunca deixe passar a oportunidade que Deus te dá de arrepender-se. Um dia o Senhor vai separar o joio do trigo, né? Os anjos vão separar, diz os evangelhos, não vamos ler. O Senhor mandará os anjos, e Ele vai separar o joio do trigo. O joio será posto à esquerda, o trigo à direita. E o joio irá para a fornalha de fogo, fornalha acesa. Mas o trigo será recolhido no celeiro de Deus. Quem vai fazer a separação? Os anjos. Os anjos têm um discernimento e uma capacitação da parte de Deus. E ele sabe quem é trigo, ele sabe quem é joio. Deus abençoe que todos sejamos encontrados trigo para a glória de Deus. Trigo, Deus nos livre. Mas existem os joios. O Senhor fez uma boa seara, uma boa plantação, e na cega os servos disseram, ou antes dela, né? Eles perceberam que tinha joio no meio do trigo, e eles disseram: Senhor, quereis que arranquemos o joio? E o Senhor disse: não, deixar crescer junto. No final, os anjos é que vão separar, para que não danifiqueis o trigo. O joio pode danificar o trigo,
Isso aqui dá uma outra pregação, né? O joio será lançado na fornalha acesa, no hospício do universo, onde vai haver choro e ranger de dentes. Eu quero terminar lendo aqui a história de uma jovem que desejou aceitar a Cristo, mas ela foi impedida pelo seu pai de tomar essa decisão. E eu quero ler aqui para a gente encerrar o culto nessa manhã. Conta-se a história de uma jovem que desejou aceitar a Cristo, mas que foi impedida por seu pai. O pai dizia: se minha filha insistir nessa ideia de tornar-se crente e avançar até aquele altar para aceitar a Jesus, eu derramarei sangue. Se preciso, vou arrancá-la dali. E bravejou aquele homem ímpio. E a jovem, por esse motivo, não aceitou a Cristo. Algum tempo depois, ela ficou gravemente enferma. E Deus começou a tocar profundamente em seu coração. Já no leito, ela exclamou: minha condenação está selada para sempre. E em seguida perguntou: que horas são? Seu pai disse-lhe que eram 4 da tarde. Pense nisso, papai, disse ela. Em breve estarei num lugar onde o tempo não existe. Momentos mais tarde, ela tornou a falar: papai, dê-me um pouco de água da fonte antiga, porque para onde eu vou não existe água. Mais alguns minutos e ela faz o seguinte apelo a seu pai: segure-me forte, papai, puxe-me para cima, meus pés estão no fogo, eles estão escorregando, tire os meus pés do fogo. E enquanto agonizava, a jovem solicitou mais uma vez: papai, traga-me mais um copo de água, por favor. O pai foi buscar a água, mas ao voltar, sua bela filha havia partido para a eternidade. Curva sua fronte, feche seus olhos. Você precisa abrir o seu coração para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus Cristo, e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, a fim de livrar a sua alma do hospício do universo, para que sua alma seja curada de uma vez por todas. Você precisa decidir o quanto antes o seu próprio destino. Só existem 2 alternativas: passar a eternidade com Deus ou ir para o fogo eterno. Passar a eternidade com Deus ou ir para o hospício do universo, onde vão os filhos de Satanás, onde vão os anjos caídos, onde muitas pessoas estão indo, para onde muitas pessoas estão indo, mas a vontade de Deus é que você vá morar no céu, um lugar de alegria, um lugar onde a presença de Deus é real, é constante, onde não há morte, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde estão todos os salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. O hospício do universo é um lugar de sofrimento sem fim, mas o céu
é um lugar de regozijo para toda a eternidade, para todo sempre. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ore a Deus e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Alguém aqui nessa manhã que quer colocar sua vida no altar de Deus, dizendo: eu me rendo ao Senhor nessa manhã de todo o meu coração? Você pode fazer enquanto estivermos louvando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar todos em pé. Aleluia. Se você quer tomar uma decisão e quer dizer: Espírito Santo, me ajuda, tu sabes que eu creio em ti, Senhor, eu preciso de ti, muito mesmo, muito. Só o Senhor pode mudar a minha vida, e eu creio que tu és poderoso para isso. Por isso eu me rendo a ti, eu me entrego a ti, eu confesso ao Senhor como meu Senhor, Deus e Salvador da minha alma, da minha vida, de todo o meu ser. Nessa manhã, Senhor, eu te agradeço pela tua salvação, te agradeço pelas tuas misericórdias, eu te agradeço, Senhor. Aleluia, muito obrigado. Nesta manhã eu te digo, Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pela vida eterna, obrigado pelo sangue do Cordeiro derramado, o sangue da propiciação dos meus pecados, o sangue da minha libertação, o sangue da minha salvação, o sangue que me purifica de todos os meus pecados, que me limpa mente, corpo, alma e espírito. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Glórias, glórias, glórias a ti. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela salvação que está em Jesus Cristo, teu Filho amado. Aleluia. Continue orando em nome de Jesus. Continue na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Fale com Deus nesta manhã, entregue para Ele os teus caminhos na manhã de hoje. Abre o teu coração aqui neste lugar. Deixa Deus falar no teu coração de uma forma linda. É tarde, é manhã oportuna, aonde Ele te dá esta oportunidade para tu falar para Ele: me perdoe, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu perdão. Eis-nos aqui agora, ó Pai. Pai amado, eu quero te pedir com que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, ó Pai amado, porque o nosso desejo é morar no céu. O nosso desejo é estar, ó Pai querido, atentos e prontos a ouvir o toque da trombeta, ó Pai querido, e participarmos do arrebatamento da igreja. E nós te pedimos agora, ó Pai amado, nesta manhã, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, ó Pai querido, as nossas falhas, perdoa-nos, ó Deus querido, e traga para nós uma santificação verdadeira. Assim como aquele homem, ó Pai amado, que a tua palavra apresenta para nós, que era considerado como um mendigo, um morador de rua, um homem pobre, um homem, ó Pai querido, que não tinha nem sequer aonde reclinar a cabeça. Ele se arrependeu, e a tua palavra fala-nos que ele subiu ao seio de Abraão. Nós te pedimos agora, com arrependimento diante de ti, ó Deus, escreva o nosso nome no livro da vida. Ó Pai amado, após essa belíssima palavra que ouvimos aqui nesta manhã, alcance vidas aqui, ó Pai querido, em nome de Jesus. Oh, ó Pai amado, envolva-nos na manhã de hoje, envolva-nos com o teu amor, com a tua bondade, com a tua graça, com a tua misericórdia. Cada vida, ó
Pai querido, que está diante do altar, prostrados diante de Ti, ó Pai amado, eles estão lhe pedindo e rogando a Deus o Teu perdão. Eu te peço, estenda Tuas mãos poderosas agora, na manhã de hoje, ó Pai amado, e dai-nos a alegria da salvação. Dai-nos, ó Deus, esta alegria, ó Pai amado, para Te servir, para Te adorar, para Te bendizer. Ó meu Deus querido, em nome de Jesus agora, é o que nós Te pedimos, que o nosso nome possa estar no livro da vida, que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o altar. Vamos orar mais uma vez por esses irmãos que serão um compromisso com Deus nessa manhã. Pai, que seja selado no céu contigo essas vidas, que eles sejam nessa manhã tocados e recebidos pelo Senhor, o seu nome escrito no livro da vida. Senhor, que eles possam, Senhor, a cada dia andar e servir ao Senhor e viver no Teu caminho. Nós abençoamos esses irmãos. Declaramos, ó Pai, que nessa manhã todo mal está caindo por terra. Declaramos uma nova história escrita pelo Senhor na vida de cada um. Assim como igreja, nós, ó Pai, recebemos cada um deles com alegria no coração, em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã. Aleluia. Ainda como ato de adoração, nós vamos recolher nessa manhã cada dízimo, cada oferta. Esse é o momento de nós somos membros da igreja. Você que nos visita, não se constrange a fazer, porque nós estamos te entregando aquilo que Deus tem nos dado. Como ato de gratidão, nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta. Então quanto louvor, louva o Senhor, você pode trazer nessa manhã em nome de Jesus. Oferta que foi depositada no gasofilaço. Pedimos a tua bênção sobre aqueles que administram os recursos dessa casa, dando sabedoria, dando discernimento, entendimento do Senhor. Pai, que o Senhor supra as nossas necessidades, ó Deus, financeiras e materiais, que a tua casa receba do Senhor a provisão, que assim como Davi, nós, ó Pai, declaramos que somos, ó Pai querido, jovens. Um dia seremos velhos e nunca veremos o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Assim nós cremos a tua bênção sobre a tua obra, ó Deus querido, Peniel de Três Lagoas,
que o Senhor continuará suprindo todas as necessidades e o teu nome será glorificado. Assim nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Já estamos encerrando o culto nesta manhã. Quero dar aqui um aviso. Hoje à noite tem o culto evangelístico às 19h30. Evangelize alguém, convide um amigo de trabalho, um vizinho, traga para estar ouvindo e recebendo a palavra do Senhor, amém? E também os irmãos do louvor estão realizando nessa noite um hambúrguer, estão vendendo um hambúrguer artesanal, que é em prol aí do pagamento do concerto do som. Então tem um cardápio, você pode comprar e abençoar a obra de Deus, amém? Não vá comer em outro lugar, abençoe a obra de Deus, que eu tenho certeza que você também será abençoado em nome de Jesus. Dá um aviso aqui, é isso mesmo, olha, não vai depois do culto lanchar em algum canto, deixe seu dinheiro aqui na cantina com o pessoal do louvor que vai investir no som, vai melhorar. Vocês ouviram o chiado ultimamente aí, tem 2 caixas aí estragadas que precisam ser consertadas, e tudo que envolve instrumento, né, Toninho? É muito caro, né? Tudo é muito caro, e graças a Deus todos os instrumentos aqui do altar são de instrumentos muito bons, de excelente qualidade, é o que tem de melhor, da bateria, o teclado, a guitarra é do Toninho, né? A guitarra é uma Fender, não é? É uma Fender? É uma Fender, é a melhor que existe. Os pedais, o som, e precisa manter, e é caro. Então o louvor está fazendo esse evento para ajudar. Vamos apoiar em nome de Jesus. Na semana passada eu me esqueci, essa pessoa já está vindo, já tem vindo alguns cultos aqui na nossa igreja, e ela está ali no cantinho lá no fundo, a nossa querida irmã Badia, passou por um acidente o ano passado, né? E teve que ser cirurgiada na perna, então teve meses de recuperação, mas graças a Deus ela já está se movimentando. Glória a Deus, Deus continue abençoando sua vida, viu, Badia? Vamos receber ela com a salva de palmas aí, a irmã importante da igreja. Amém, glória a Deus. Receba a sua bênção nessa manhã, e agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, um excelente domingo na presença do Senhor. Aleluia.